Olá, bem-vindos ao IMIP Educa, seu podcast de conteúdos em saúde para estudantes, gestores e profissionais de todas as áreas. Aqui você vai ficar por dentro do que tem de mais atual com fundamentação científica e com a experiência do IMIP para fazer a diferença na sua formação e prática profissional. No episódio de hoje vamos falar sobre Dezembro Laranja, a prevenção do câncer de pele. Um tema super importante, ainda mais a gente aqui do Recife, do Nordeste. O verãozão já chegou, o calor já chegou total. A gente está aqui todo encasacado, mas a vontade era tá na praia, com menos roupa e se expondo ao sol. Mas a gente precisa entender e vamos ter aqui duas especialistas para nos melhor orientar. Como é que a gente vai aproveitar esse verãozão? Como é que a gente vai aproveitar essa exposição ao sol, que graças a Deus a gente tem aqui no Nordeste? Mas também sabendo dos riscos e do que a gente pode fazer para se prevenir desses malefícios. E para isso, nós temos o prazer e a honra de ter duas médicas dermatologistas daqui do IMIP. E começando as apresentações, temos a Marina Regueira. A doutora Marina é médica dermatologista, é especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, médica do ambulatório de dermatologia e do serviço de dermatologia do IMIP e preceptora da residência médica do residência de dermatologia do IMIP. Marina, muito bem-vinda. Prazer, tudo bem? Bem, falar do Dezembro Laranja, né, que é a nossa campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia, junto com todos os serviços credenciados, junto com a sociedade, com a mídia, até inclusive com o apoio do governo federal. É uma campanha que é super importante ser nesse período do ano, né, que é o dezembro, é o início do verão, é aberto as temporadas do verão, como você falou. É o período que inicia o período mais quente do ano. E falar da importância, né, do câncer de pele nesse período, de conscientizar a população a medidas preventivas, a cuidados simples, a se prevenir de maneira responsável, com consciência, sem né? Deixar de curtir, né? Sem deixar de aproveitar. Até porque, assim, como o Fernando falou, eu também acho que o sol é super importante. Ele é eu digo que é um protagonista nas nossas vidas, né? Ele participa do nosso ciclo circadiano, ele está presente nos melhores momentos das nossas vidas, mas ele precisa ser... a exposição ela precisa ser feita de forma responsável, consciente, para que no futuro o sol não seja narrador de uma história dramática, vamos dizer assim. Muito bem, Marina. E para complementar e enriquecer essa discussão, quero também ter o prazer e a honra de apresentar a doutora Renata Cavalcante Kawais, também médica dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, mestre em Medicina Tropical pela Universidade Federal de Pernambuco, médica do ambulatório do Serviço de Dermatologia do IMIP e também preceptora da residência de dermatologia do IMIP. Renata, muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui participando, né, dessa troca de palavras a respeito da prevenção do câncer de pele, né, considerando tudo que vocês já falaram, né, da maravilha que a gente tem. A gente mora num país tropical, é maravilhoso o sol, né? Todo mundo gosta, quem não gosta. Eu jogo vôlei de praia, amo. Então, que a dermatologia não existe isso. Mas com bastante falta protetor. E a gente tem que lembrar, né, que a gente, como dermatologista, tem que explicar aos pacientes, que os pacientes procuram muito a gente. O câncer de pele. Câncer de pele também, é claro, estamos aqui na campanha do câncer de pele. Mas a proteção solar vai evitar futuros danos de fotodano, que a gente chama, as ruguinhas que a gente também não gosta, as manchinhas que a gente não gosta, tudo aquilo que é um pouco estético, mas que incomodam também os pacientes, não é verdade? Muito bem, eu estou cheio de dúvida aqui e primeiro discutir a significância, a relevância epidemiológica. Realmente, para que uma sociedade, junto com todas essas outras entidades que estão se juntando para que definam um mês de atenção, o câncer de pele é algo realmente muito prevalente. Muito prevalente, né? A gente sabe que o câncer de pele, ele é, assim, o principal tumor que acomete a população mundial, diríamos assim, né? E ele está responsável por cerca de 30%, não é isso? Dos cânceres de pele. 33%, né? Englobando câncer de pele, melanoma e não melanoma. A gente sabe que o mais comum é a gente ter o câncer de pele não melanoma, que aí entra nesse quadro o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular.
E por último, teríamos o câncer de pele melanoma, que assim, é o que a gente mais teme, porque ele é menos frequente, mas ele também é de mais letalidade, né? E é ele que a gente quer, assim, na maior parte das vezes, claro, todos os cânceres a gente quer tentar diagnosticar o mais precoce possível, mas o melanoma é de suma importância, porque ele mata. E quando a gente diagnostica ele precocemente, a gente tem 90% de chance de trazer ali uma sobrevida e boa para o paciente, realmente cura. Não só para mim, mas para todos nós, para todos aqueles que estão nos ouvindo, eu vi aqui que vocês definiram em geral como câncer de pele melanoma e não melanoma, né? Qual é aquele que tem influência direta da exposição ao sol? Ou ambos têm relação com a fotoexposição? Ambos têm. Ambos têm, né? Principalmente o câncer de pele, né? Todos têm, mas o câncer de pele não melanoma, né? Principalmente o carcinoma basocelular, que é aquele que tem uma maior taxa de incidência, né? Ele é mais Vamos dizer, desses 33% que falamos aqui, o carcinoma basocelular representa 70%. Então, ele é 3, 5 vezes mais comum do que o outro subtipo, que é o carcinoma espinocelular. Tá. Né? Então, o carcinoma basocelular realmente é aquele que vai ocorrer mais naquelas áreas fotoexpostas, como face, região cervical, dorso das mãos. É aquele Orelhas, que... né? Orelhas, couro cabeludo, né? Inclina o rosto, a face. Lembrar que ele é aquela lesão que às vezes vai ser uma lesão brilhante, eritematosa, que às vezes vai ter uma história de sangramento, né? Já o carcinoma espinocelular, e assim, só voltando um pouco, relembrar que o carcinoma basocelular, ele apesar de ele não dar Não dá metástase. apesar dele ter uma menor taxa de letalidade, ele não é menos importante, porque ele tem uma alta taxa de morbidade, Claro. né? Trazendo consequências graves ao Mutilante, paciente. né? Porque às vezes Mutilantes. descobre tardiamente, tem que fazer cirurgias Mais complexas. Exatamente. complexas. E o melanoma, que ele tem desse contexto dos 30 e poucos por cento, ele representa, vamos dizer, 4%, né, do percentual do todo. Ele é o mais letal, ele é o mais agressivo. E daí, ele ser super importante estar nesse contexto da campanha do câncer de pele, do Dezembro Laranja, porque o diagnóstico precoce dele faz toda a diferença e aumenta, sim, as chances de cura. Não, maravilha. Aprendi, viu, gente? Acho que eu fui aluno da Federal de Pernambuco, tive pouco tempo de dermatologia e depois virei cirurgião geral, cirurgião cardíaco e aprendi pouco de dermatologia, mas na minha cabeça o câncer de pele melanoma ele não tinha relação tão direta quando compara a exposição solar quanto comparado ao câncer não melanoma, mas ambos têm significância. Ambos têm. Agora, o melanoma, ele tem, assim, uma característica de ser importante a gente observar a hereditariedade. Então, se na família você tem um parente de primeiro grau que já teve um câncer de pele, então esse é um paciente que a gente toma mais cuidado quando a gente avalia, né? Claro, muito mais do que aquele paciente que não tem ninguém na história da família que teve algum melanoma, né? Mas todos eles têm relação com sol, sim. E quando a gente fala de câncer de pele, incidência, sol, é claro que a gente, olhando um cenário sociogeográfico, deve ter mais influência, então, aquela população que é obrigada a estar mais exposta ao sol e em regiões no globo onde tem mais tempo de incidência solar. Exatamente. Que significa que a gente está, considerando que a gente está no Nordeste brasileiro, mais próximo do Equador, dos trópicos, né? É de se imaginar que a gente tenha um mundo de população exposta e que essa população não é apenas somente o pessoal que vai para a praia por lazer. Exatamente. A gente tem um universo de pessoas que vivem do turismo. E como é que a gente atinge essa população? E a gente é um país agrícola, né? Agrícola. Então, assim, a gente tem que pensar que muita gente trabalha com exposição solar. Claro. Então, pesca, trabalha na lavoura. Então, são pessoas, vendedores, né? ambulantes, que trabalham na rua. E é o dia a dia. A gente vê muito no ambulatório chegar aquele paciente cheio de ceratose actínica. E você trabalha com quem? Não, doutora, olha, eu na roça, plantava a vida toda. Então, é uma exposição solar muito intensa, esses pacientes. Então, a gente tem isso. A gente mora no trópico, né? Num país com muito sol o tempo todo. A gente tem diríamos assim, muita praia, né? O Brasil praia o tempo todo. A gente gosta de se divertir, a gente diverte na praia, a gente faz esportes na praia e a gente trabalha na praia também. Muitas pessoas trabalham na praia, no campo, levando o sol. Não, eu acho que é importante a gente qualificar essa discussão para não achar que a gente está tratando somente do jovem ou da jovem que quando vai para a praia, aí tem acesso a blusa UV, fator protetor
70, 80. A gente está falando de uma doença de risco ocupacional. Exato. E que a gente aqui, se for para olhar só pela lógica do Pareto, muito provavelmente é a minoria da população que vai consumir o sol, se expor ao sol de forma recreativa, que efetivamente vai estar exposta ao malefício. Exatamente. É muito importante que vocês, nós, esse canal aqui, se ocupe também de atingir esse outro lado da população. Daí a importância de a gente, da luta, da campanha, ser incentivar a prevenção de maneira individualizada, de maneira acessível, inclusiva, né, a todos os fototipos, a todos os indivíduos. Exato. Né? Então a gente pensa em medidas básicas, simples, né, de cuidados preventivos. Né? A exemplo, a gente pode, né, a fotoproteção, recomendar um FPS, um fotoprotetor, um filtro solar, que tem um FPS maior ou igual a 30, né? Principalmente aplicar em áreas expostas. Isso. Né? A cada 2 horas, se possível. Isso. Né? Se for uma exposição direta ao sol o dia inteiro, vamos dizer, intensa. Né? Ter cuidado, fazer uso também da proteção com roupas físicas, camisa UV, como você falou, chapéu. Óculos de sol com UV também, né? Ter esse cuidado, né? Não ser só um óculos de sol que tenha realmente uma proteção aos raios ultravioletas. Fora isso... Sombrinha, né? Sombrinha, tá na sombra, né? Tentar ter uma sombra, se possível. Evitar a exposição ao sol nos horários de pico da radiação ultravioleta, né? Isso. Que é aquele horário das 9 às 3 da tarde. Então, tentar se expor num horário, né, que não tenha tanta radiação, certo? Evitar as queimaduras solares, claro, né? Que isso já vai ser um fator de risco mais na frente para desenvolvimento de câncer de pele. Porque o dano solar é cumulativo, né? A gente costuma dizer que o paciente, mas doutora, eu não levo sol. Eu digo, meu amor, você mora onde? Você mora em Pernambuco. Aqui todo mundo leva sol. Então, é o sol inteiro, que você levou na infância, que você não se protegia, na adolescência, que você não se protegia, principalmente as pessoas mais idosas, que viviam numa época que nem existia proteção solar. Né? O que é que eles faziam? Passavam hipoglós, né, no rosto e botavam guarda-sol e ia pra praia. Era isso que eles faziam. Basta uma simples comparação. Você pegar o dorso da mão do paciente e comparar com a região abdominal, que é uma área que normalmente vai estar fotoprotegida, digamos assim. Então, ali você vai ver o dano solar. Isso. A diferença bem gritante de uma área que está exposta ao sol diretamente, no dia a dia, né? E uma área que está coberta, vamos dizer assim, que tem a proteção física. Na pesquisa aqui feita pela equipe, a gente já está comemorando, esse ano de 2024, 10 anos que a Sociedade Brasileira de Dermatologia vem nessa luta. O que é que vocês podem fazer de avaliação positiva, mas também fazer uma avaliação crítica? O que é que falta ser atingido? 10 anos que a sociedade levantou essa bandeira, que a gente tem encapado esse mês como um mês de atenção. Foi muito bem colocado, Renato. Realmente a gente está na porta do verão, né? Então, se alguém tem que se ligar, é agora. Porque janeiro, fevereiro, o carnaval entrando aí, esse mês vai ser em março, né? E aí fica o convite para você que é de fora de Recife, venha comemorar o carnaval aqui em Recife, 10 dias de festa. Vai ser maravilhoso. Vai ser muito bom e todo mundo protegido. Isso. Protegido. Mas e aí, o que é que a gente conseguiu avançar em 10 anos, mas o que é que falta avançar? Bem, em 1999, né, há uns anos atrás, se começou uma ideia de ter um dia de atendimento, né? Era o dia D de atendimento, em que o foco era diagnosticar lesões suspeitas, né, e direcionar um tratamento. E aí foi feito por vários anos esses atendimentos, né? No mês de dezembro tinha esse dia de atendimento. Passaram esses anos, em 2014... Engraçado, no começo, eu me lembro, aqui no próprio IMIP, essa campanha, ela começou, eles pegavam, assim, pessoas que poderiam ter mais chance de ter câncer de pele. Então vinha pessoas que trabalhavam na lavoura, eles captavam de alguma forma que eu não lembro, e a gente atendia, vinha ônibus pra gente ver. Tu lembra disso, não lembra? Ônibus de pacientes. Era assim, era pacientes que estavam, não era, tu lembra disso, né? Pacientes que eram pescadores, aí faziam, né? Captavam, não sei como, e eram ônibus. E aí descia aí, e a gente, né, avaliava esses pacientes. Hoje em dia, a campanha, eu acho que ela ganhou mais
mídia, né? A gente não atende só esses pacientes que a gente antigamente captava de algum jeito, que eu nem sei como é que chegavam esses pacientes aqui, mas hoje em dia eu acho que a mídia fala muito, os próprios pacientes vêm na mídia e vêm procurar a gente. Então, hoje em dia é feito nos centros que tem residência médica, então é feito aqui em outros centros de referência, né? E, assim, eu acho que tem uma boa campanha, os pacientes, eles procuram bastante, não é, Marina? A gente atende muita gente. O dia do atendimento virou uma proposta maior, virou o mês inteiro de dezembro, né? Então, a gente combater, conscientizar no mês inteiro, em vez de ser um único dia, virou uma consciência mais ampla, né? Que abrangeu, né, abrange tanto a sociedade, quanto os serviços credenciados, como o IMIP, quanto a própria sociedade, né, a mídia, um conjunto, uma política pública de conscientização. Isso. Né? E talvez, assim, eu acho que para a sociedade brasileira seria interessante, assim, na minha opinião, né, além de ter esses centros, porque a gente faz aqui no centro, no IMIP, no 5º andar, fica até meio escondidinho, né? Os pacientes sobem o elevador, vai ali, mas eles sabem que a gente está ali, porque a gente faz as campanhas e sai na mídia. Mas era bom que essas coisas pudessem ser mais, assim, visíveis. Por exemplo, fazer na praia, Eu acho que em no outras Parque da épocas do ano, Jaqueira. inclusive, né? tem que ir pra praia esse ano. Isso, na praia, no Parque da Jaqueira, em parques. Na praia. Isso, eu acho interessantíssimo, porque é um lugar muito visível. Todo mundo está ali passando, mesmo quem não viu a mídia, não viu a televisão, não viu nada, não viu o Instagram, está passando ali, vai ver, né? Eu acho interessantíssimo. Está feito, vai ser feito. Vocês se preparem somente para escolher um sábado aí ou domingo. Sempre no sábado. Prometido, num sábado a gente vai organizar uma ida à praia. A dermatologia do IMIP, fazer um movimento aí. Agora, eu queria tocar num assunto. Recentemente eu fui comprar protetor solar, né? E é caro. Isso. E tem uma variação, assim. Tem pasta, tem creme, tem bastão, tem spray, tem que pode molhar, tem que não pode molhar, tem um que não precisa reaplicar, tem outro que precisa reaplicar. Mas invariavelmente são caros. Isso. A gente está falando de um câncer que, para além dessa minoria que tem a preocupação estética, a gente está falando de um câncer de uma incidência laboral e de pessoas que estão expostas do ponto de vista socioeconômico a condições de trabalho que por hora estão associadas a uma remuneração mais baixa. Como é que casa isso? Como é que casa a conscientização de falar, você precisa estar fotoprotegida? A pessoa fala assim, doutora, mas eu não tenho como pagar 100 e poucos reais num protetor solar. E ainda mais dizer que eu vou ter que parar de 2 horas para ficar reaplicando. Um suor para estar reaplicando. Tem uma coisa meio dissociada que alguém tem que olhar isso de uma forma mais sistêmica e séria. E, eventualmente, se o gasto, no final das contas, do tratamento é do Sistema Único de Saúde, a prevenção, até do ponto de vista de subsídio na oferta de fotoproteção, seja através de roupa, seja através de chapéu, seja através do protetor solar, que eu imagino que é o padrão ouro. Isso é discutido na sociedade? Sim, é discutido, né? Existe uma luta, tá, para tornar o filtro solar um item essencial. Opa! Tá, existe uma luta, né? Já existe essa luta. Então, tá? já foi coisa de Câmara, na Câmara dos Vereadores. Pra baixar a gente já foi lá para falar. Tu se lembra disso? Para baixar os tributos, pra né? baixar os tributos para tornar acessível, né? Tornar, então, ainda não temos isso oficializado, né? Aprovado, vamos dizer assim, mas existe essa luta, né? De buscar essa diminuição dos impostos de um produto que seria essencial. Até porque, se o câncer de pele, né, é um câncer de tamanha importância, não só o sol não só causando prejuízos estéticos, né, mas sim de prejuízo à saúde, né, do corpo como um todo, né, de consequências graves. É sim importante a gente entender que o protetor solar, o filtro físico, né, o protetor solar, ele é sim um item essencial a toda a sociedade. Ele precisa se tornar acessível. Mas fazendo analogia, assim, eu acho que ninguém anda de moto sem usar capacete. Isso. Ninguém deveria estar trabalhando no sol sem estar usando protetor solar. É uma coisa até que eu fico assim, meio até controversa. Porque o governo ele não incentiva isso, não baixa esses impostos, porque lá na frente... Como é na Austrália. Na Austrália eles têm uma baixa. Com certeza o custo vai ser muito maior. Pra gente. Né, desse tratamento, dessa consequência, né, dos cânceres de pele. Então eu penso que seria muito mais viável realmente a gente prestar atenção, olhar com outro olhar.
essa questão do protetor solar ter um custo melhor, na prática a gente orienta o paciente a usar um protetor solar que seja acessível a ele, nas áreas pelo menos expostas. Isso, exato. E as outras áreas a gente usar uma proteção física, né, para minimizar os danos, né? Em relação aos trabalhadores, existe uma lei, né, que os empregadores são obrigados A dar. aos trabalhadores que como trabalham EPI, no né? sol, É um EPI. exatamente, como um item essencial, né? Isso é na Austrália, Renata, essa história? Na Austrália, eles fizeram uma campanha lá, porque a Austrália é um país, assim, também que Claro. é tropical, né? As pessoas lá, eles têm um fototipo. Fototipo é o tipo cor da pele, cor do cabelo, cor dos olhos, muito mais baixo. Eles são muito branquinhos, galeguinhos, dos olhos claros. Então, assim, eles têm mais tendência a ter câncer de pele se maior exposição solar, já que está muito relacionado com a exposição solar. Então, lá eles fizeram umas campanhas de diminuir muito o custo e dão nas praias para as pessoas, assim. Você paga um valor irrisório e na praia tá lá os lugarzinhos, você já pega seu protetor e fica reaplicando, sabe? Assim, eu sei que é outro mundo, é outro lugar, né? Tem outras condições, mas assim, é um lugar para a gente pensar, né? De a gente tentar fazer alguma coisa, não igual, mas assim, vamos pensar naquilo, vamos correr atrás Até também. do lado da indústria também. Eu acredito que a indústria está arranhando ainda na capacidade de popularização do protetor solar. Numa medida dessa, é um jogo de ganha-ganha. Isso. Se você baixa o preço, muito mais pessoas vão comprar. Então, no volume total vendido e no volume total Acaba faturado, ganhando. vai ganhar muito mais. Então, fica essa discussão também entre público que discuta subsídio, porque no final das contas a conta vai ser do Estado brasileiro, do tratamento e muitas vezes do desfecho para a família, para o paciente não adequado, mas também para a indústria. Quando ela entra para baratear preço, ela amplia a base de clientes e no volume, com certeza, vai se ganhar muito mais. Né? Verdade. E assim, uma coisa interessante que eu acho, que, pelo menos assim, eu acho que é uma pergunta muito frequente das pessoas é com relação ao FPS, né? Eu vou usar O fator FPS, solar, isso, eu vou usar um FPS 30, 50, 70. 90, né? Que seja. Faz diferença, Marina, a gente usar? Veja, na verdade, a gente orienta o percentual 30 ou mais. Do 30 para o 50, não muda tanta coisa em relação à fotoproteção. Então, na verdade, o mais importante é que seja um fator maior ou igual a 30. Se você aplicar adequadamente, tá? Já é suficiente. Já é suficiente. Total. E outra coisa. 90, 70, Aparentemente muda pouco. Muda, mas muda pouco. E eu acho que é mais importante do que a gente ter um FPS muito alto é a gente reaplicar com maior frequência. Porque não adianta nada tu passar um FPS 90, apliquei agora de manhã, passei 6 horas levando o sol e não reapliquei. Então, assim, não adiantou ter o FPS 90 tanto assim, né? Um detalhe, né, dessa questão do FPS maior, né, que agregaria, seria a questão da quantidade, né? Às vezes um FPS maior, uma quantidade menor, talvez vai fazer a mesma proteção, né? E às vezes deixar para aqueles grupos de maior risco, transplantados, né, pessoas imunossuprimidas, que já naturalmente vão ter uma maior chance, né, de câncer de pele. Então, de repente, olhar com esse olhar, né? Isso. Não generalizar, tem que ser um fator maior. Não, fator 30 tá bom, 30 ou contanto mais. que reaplique e que Isso. bote uma quantidade adequada, que não adianta só passar um pouquinho de nada. Bem, ficou claro então que estamos nos trópicos, mas pelo que você falou também, a cor de pele, o tom de pele pode influenciar positivamente ou negativamente ao risco de fotoexposição. Olhando então no mundo, além do Brasil, que tem essa costa toda, que outros países estão mais expostos a câncer de pele? Só que quem ganha é a Austrália, né? A Austrália ela é ganhadora, assim, dos cânceres de pele no mundo é a Austrália, exatamente É por uma alta isso. incidência. Exatamente por isso. Pela mistura de ter um país tropical com uma população mais fotoexposta, né? E com fototipo mais com baixo. fototipagem mais baixa. Que é aquela que se queima mais, né? não se bronzeia, mas se queima bastante. Normalmente, né, são os fototipos, né, na classificação mais baixos e que tem normalmente olhos claros, Isso, cabelos claros. Pele clara. Então, são pessoas que têm mais tendência, assim, mais chance, diríamos, né? De com exposição solar mais frequente e ter mais câncer de pele, óbvio, né? Mas eu imagino que ninguém na Noruega, Dinamarca, tenha muito câncer de pele, não. Eu acho que não, realmente não. Tem. Tem, mas é bem Bem menos. menos, isso. Tem, mas é bem Tem uma menos. fototipagem mais favorável a câncer, mas
Coitado, Mas às vezes tem, eles têm lá nos períodos de inverno, eles não veem nem sol. exatamente. Mas que tem, né? E a gente já entra nos fatores de risco, né? Era isso. Que mais fatores de risco, além da fototipagem, a gente pode estar associando para que quem está nos escutando aqui, os estudantes de saúde, de medicina, residentes de dermatologia. Quando você olha um paciente, como é que você sabe qual é aquele paciente que tem mais risco ou não de ter câncer de pele? Acho que uma coisa que a gente tem aprendido muito é o que Marina falou, dos pacientes transplantados. Porque era uma coisa que o transplante não é uma coisa que existe há tantos anos, e a gente vem aprendendo muito com os transplantados, né? De ver como esses pacientes têm mais tendência, pelas medicações que eles tomam para impedir, né, a rejeição de órgão, eles têm mais tendência a fazer câncer de pele. Então, a gente tem ambulatório específico para isso, que Marina faz lá, que é aqui no IMIP, que a gente vê os pacientes transplantados com fotodano e câncer de pele. A gente está com 12 anos do serviço de transplante cardíaco aqui do IMIP, com muito orgulho. A gente começou e ainda é um serviço ativo. Eu ainda faço muito transplante de coração e fico feliz de saber que meus pacientes que foram transplantados há tantos anos são vistos por você. São acolhidos. E recentemente teve alguns pacientes que vieram com diagnóstico. A literatura já mostrava realmente que depois de passando aquela fase inicial do período mais crítico de rejeição e infecção, naquele primeiro ano, o que leva à maior mortalidade desses pacientes são as neoplasias. E das neoplasias, a neoplasia de pele é aquela mais prevalente. Então, obrigado, Vitor, pela atenção que você dá. Mas que mais, além de transplantado? Falamos de risco laboral, né? O risco 1 é a exposição excessiva à radiação ultravioleta, Isso aí. né, nos horários de pico, que a gente já comentou. Fora isso, uma idade maior que 65 anos, Isso. né, que vai levar mais tempo de exposição solar. sol, cumulativo. Paciente, né, do fototipo mais baixo, que já comentamos também. Isso. Além disso, paciente que tem muitas pintas, muitas sardas, né? Paciente que tem uma pinta nova, numa idade adulta, merece uma atenção. Então, é um asteriscozinho aí, coloca uma atenção especial. Uma pinta que mudou, né? Que a gente vai falar, né? Sobre os achados que a gente, né, vai sugerir de uma lesão que merece uma atenção maior. E super importante o paciente que tem um histórico pessoal de câncer de pele ou alguém na família que tenha tido câncer de pele. Isso. Entra também como um fator de risco. Alguns produtos químicos também, assim como laborais mesmo, né, que pode dar mais tendência também do paciente desenvolver, né, câncer de pele. Os bronzeamentos artificiais, né, que aqui no Brasil o povo gosta de ficar com aquela marquinha e vai, né, fazer os bronzeamentos artificiais. Sim, não? Porque é uma câmera de artificial de bronzeamento, né? Então, eu acho que eles devem colocar alguma coisa para você se bronzear mesmo, um óleozinho, deve ter um produto aí para acelerar o bronzeamento. Né? Isso. Sem falar o nome do produto, né? Porque tem vários, mas tem um muito famoso, né? Que mostrava o pessoal passando os bronzeadores. Mas aí acho que é mais no bronzeamento, né? Exposto ao sol, né? Na câmera. Mas mesmo assim, ele também coloca, né? Também é risco. Também não é risco todos, principalmente o da câmera. Esses bronzeadores, vocês recomendam ou não? Não. Porque aquilo aumenta a velocidade de bronzeamento, é? Isso, porque na realidade é o seguinte, tem aquele paciente que nunca vai se bronzear. Ele pode levar o sol que ele levar, ele não vai bronzear nunca. E tem aquele paciente que mesmo passando o protetor solar, ele vai bronzear. De uma forma mais devagar, mais lenta, de uma forma mais, assim, saudável, diríamos assim, né? A maioria da população brasileira, eu acho que vai bronzear, porque a gente tem uma miscigenação muito grande aqui, né? Mas é claro que a gente tem aqueles que não bronzeiam nunca, né? Eu acho que entra no contexto das queimaduras solares. Isso, né? O paciente que tem história de queimaduras solares graves, né, durante a infância, aquele paciente tem pele branca, ele inclusive é um dos fatores de risco para o melanoma, né, que é o câncer mais agressivo, esse histórico pré-egresso de queimaduras solares. E aí entra a câmara, eu já atendi paciente que sofreu bolhas, né? Isso, por queimadura solar. Nessas exposições ao sol, que usa o produto, que vai para a câmera. Isso. Enfim, eu acho que entra nessa agressão, inclusive, às vezes, por exemplo, os pescadores. Às vezes tem pescador que está ali exposto ao sol diariamente e, às vezes, ele não vai desenvolver um melanoma. Isso. Porque ele não tem essa exposição acentuada, intensa naquele momento. Ele talvez se proteja de alguma forma que ele não se queime. E ele vai aos poucos ali, né, se expondo ao sol de uma forma saudável, diríamos assim, né? Saudável. E essa exposição saudável, quando a gente fala
a hora de se expor, isso é muito relevante, né, gente? Isso. Entre 6 e 9 horas da manhã, ideal. dizem que é o sol do bem, né? Isso, é o ideal. Aí você pode chegar às 6 da manhã, sair só às 9 e ficar de boa. E só voltar pra praia às 3 da tarde. Ainda assim, a gente orienta, a gente né? orienta a usar o protetor solar. Mesmo que você vá ao sol 6 horas da manhã, ali jogar seu vôleizinho. Mas é interessante passar o protetor solar. Inclusive, reaplicar caso entre no mar, saia, caso faça um esporte que sue muito. Essa história também que eu achei interessante você falou. Eu vou comprar protetor solar e vejo a infinidade de possibilidades. Então tem lá escrito assim, o protetor solar que ele não sai na água. E aí, Marina? Protetor solar que não sai na água. A gente vai orientar nosso paciente a não reaplicar, porque usou um protetor solar que diz que não sai na água. Eu nunca faço essa orientação. Independente. Na verdade, ele é mais resistente. Mais resistente. Mas daí, não quer dizer que ausentar esse cuidado, não. Isso, a gente sempre, mesmo comprando esses protetores solares, a gente orienta sempre reaplicar. Né? Se tomar banho e tudo mais. Mais aumenta FPS e mais aumenta os penduricalhos da embalagem. Mais caro. Exatamente. Gente, a gente tá falando de um protetor FPS 30 tá ok. Isso. Tá. Se vai sair na água ou não vai, a recomendação do especialista é que você precisa reaplicar. Independente. Então, em 2 horas vai ter que reaplicar. Exato. Então, dá para economizar. Não vai ser mais a questão de se inventar, porque é muito caro. É caro, mas dentre os caros, o mais barato com certeza vai fazer o seu papel. Por falar nisso. Eu acho assim interessante a gente falar assim, porque o paciente, porque é a exposição laboral, é a exposição para a gente ir para a praia, para a piscina, mas tem o sol de todo dia. É né? isso. Eu o sol de todo dia. Hoje. Todas nós, né? Eu. Mas só porque vieram hoje pro cast falar sobre isso. De jeito nenhum. Todo dia. Todo dia a gente As áreas passa protetor expostas. solar. Pelo menos na face, a região da orelha, o dorso da mão. Maquiagem com protetor solar, como é que é? Porque eu sei que tem esse negócio também, né? Eu gosto de usar particularmente o protetor solar que tem uma basezinha. Né? Eu uso, eu gosto. Normalmente eu uso o filtro sem cor e acabo botando a maquiagem por cima. Então, quanto mais reboco, né, mais camadas, mais fotoproteção, porque vai ter a barreira física também da maquiagem. Claro. Então, quanto mais, melhor. Isso. Berna usou hoje protetor solar. Berna tem que usar, Berna. Com essa telha aí em cima, amigo. Aí, assim, é como você está dizendo, sabe? É importante a gente investir no protetor solar, mas não precisa ser uma coisa cara. A gente pode usar um protetor solar FPS 30, que seja mais em conta, contanto que a gente reutilize. Todos os dias, sim. Independente de ir para a praia, para E deveria estar usando, então. E tem as diferenças dos filtros solares também, né? Que eu acho que é interessante a gente falar. Que tem os filtros solares que a gente diz filtros físicos e filtros químicos. Antigamente só existia mais os filtros físicos, né? Que eles são esteticamente mais desagradáveis, diríamos assim, né? A gente passa, fica aquela coisa branca, né? Normalmente a gente não gosta muito, mas hoje em dia, com tanta tecnologia dos filtros solares, a gente já tem um filtro físico que é muito esteticamente agradável, não é verdade? É adaptado para vários tipos de pele, né? Peles oleosas, Isso, que é aquele que escorre no olho. Então, sim, uma coisa super importante, aplicar meia hora antes da exposição solar intensa, tá? Para o produtor penetrar e não chegar a escorrer no olho, né? Que fica ardendo, enfim, incomoda. Então, ter esse cuidado. Um dia desse, um paciente falou, poxa, doutora, eu nem sabia disso. Porque pra gente é uma coisa tão óbvia, né? Que a gente acaba não 20, 30 minutos antes. E eu não sabia desse detalhe, que tinha que explicar meia hora antes, um adulto. Isso. Então, poxa, então... Principalmente quando a gente leva em consideração o filtro químico, porque o filtro químico tem essa, né? Precisa de tempo. De tempo para ter porque ele absorve a radiação ultravioleta, diferentemente do filtro físico, que ele é como um anteparo. Ele reflete a luz ultravioleta, né? E essas cápsulas de protetor solar? Isso aí é o seguinte, o povo fala muito, né? Protetor solar oral. E aí isso funciona. Na realidade é o seguinte, o fotoprotetor oral, que eu nem gosto de falar esse nome de fotoprotetor oral, ele não abstém a gente de usar o protetor solar
né, a loção, o creme que seja, né, o que ele faz? Ele não previne a gente de levar queimadura solar, de nada disso. Se a gente tomar a cápsulazinha e for pro sol, a gente vai se queimar valendo. Então, assim, na realidade, o que eles falam, né, dessas cápsulas, é porque eles, tipo, é como se fosse um antioxidante, na realidade. Eles previnem ali um dano à célula, mas não a ponto de prevenir queimadura, e uma coisa a longo prazo, né? Mas como antioxidante mesmo, sabe? Muito mais do que como fotoprotetor. Por isso que eu não gosto desse nome, fotoprotetor em cápsula. Como se substituísse a ideia do Porque protetor. não substitui, de jeito nenhum. Vez ou outra, escutei, não, já tomei a cápsula. Não adianta. Fui lá em todo o meu espaço de conhecimento médico-científico, vai imaginar como é que é, vai absorver e vai distribuir. Porque, veja, Era mágico, contato né? físico mesmo, né? É. Imaginar que uma coisa vai distribuir de dentro para fora e cobrir e fazer uma cobertura endógena. Aquilo ali é mais como um antioxidante mesmo, que a gente, né, a gente indica alguns pacientes. Isso, né? Nos estudos eles mostram também que ele entra ele vai até a pele e que ele ajuda um pouco a refletir os raios. Mas né? é muito pouco. Muito pouco. Então seria uma coisa para agregar. Eu deixo mais para alguns pacientes específicos que têm as manchas no rosto, que a gente quer nessa época prevenir mais, mas aí passa. Agregar, não como um substituto ao protetor, jamais. Exatamente. Eu acho que é importante a gente ter o nosso momento IMIP Educa Ensina. Quantidade de gente que vai assistir esse cast e que vai estar atendendo lá no posto, na UPinha, na unidade de saúde da família, e que vai, depois de tudo que escutou, vai perceber que muitos daqueles pacientes que estão lá estão sob risco. Então eles vão começar a olhar para esses pacientes procurando, né? Com mais cuidado. E o que é que eles vão, ao identificar que tipo de lesão é aquela que tem que ser mais bem cuidada e eventualmente ser encaminhada por um especialista? Se a gente pudesse aproveitar esses últimos momentos aí para orientar quem está nos escutando e nos ouvindo. Eu acho que seria aquele tipo sinal ou lesão, tumoração que surge na pele, que já faz uns meses que está ali, que de vez em quando sangra, que não cicatriza. Às vezes tem um brilho perolado. É coisa nova. Coisa nova. Coisa nova. Principalmente quando a gente fala dos SECs e dos CBCs, né? Dos pacientes com SEC, eu acho que é importante a gente ver o carcinoma espinocelular. É bom a gente ver as ceratoses actínicas, que são as lesões pré-malignas, diríamos assim. Verruga. Como se fosse uma aspereza da pele. Ela é um eritema, um vermelhidão, diríamos assim, falando de uma forma mais leiga, né? Natália já está se procurando ali. Uma vermelhidão, né? Um eritema, que tem uma certa descamação. E quando a gente toca na pele do paciente, quantas vezes o paciente chega que a gente vai lá, deixa eu pegar aqui, né? E aquela lesão que a gente toca e vê. Porque às vezes a ceratose actínica é uma lesão que a gente não enxerga tanto, mas a gente toca. E o creme que a gente usa... Isso. E o creme que a gente usa para tratar, eu digo que ele é sabido, inteligente, porque a gente trata o campo de cancerização. Ou seja, se a gente passar no bumbum de bebê não acontece nada, mas passar na área exposta ao sol, que levou dano solar repetitivamente durante muito tempo, ele vai ferir aqui aquela verdade. Vai tratar as lesões pré-neoplásicas, né? Na verdade, um fotodano mais acentuado, com a presença dessas ceratoses actínicas, não quer dizer necessariamente que essa ceratose vai virar um câncer de pele. De jeito nenhum. Mas ela indica que ali tem um campo minado para o desenvolvimento dos carcinomas. Tá, então sendo bem prático para quem está aqui nos vendo. Paciente com a história familiar, com história laboral de exposição, e que chega com a keratose actínica, que são aquelas lesões. Tem que pegar mesmo, viu? Toca, é aspereza. Crostinhas, às vezes feridinhas. Isso, exato. Tá, aí o que é que a gente tem que fazer? Chegou lá, na unidade de saúde da família, um paciente, e doutor João estava lá atendendo, e, pô, não sou dermatologista, mas estou vendo aqui essa doença, está com cara, escutei o Impeduca Cast, o que é que eu faço com esse doente? A gente orienta, né, que ele vá até a unidade básica de saúde, né? Já está lá. Já está lá. O doutor João quer saber o que vai fazer com esse Que ele procure um referenciamento a um centro credenciado, né, que tem atendimento dermatológico, para ser examinado pelo dermatologista, porque além de todas as medidas que a gente falou, básicas aqui, essenciais de prevenção, de cuidados, o cuidado, a avaliação clínica, né, o exame clínico pelo médico dermatologista, ele é essencial, ele entra nesse pacote,
né, da prevenção, da conscientização, porque é o diagnóstico precoce que vai fazer o diferencial. É, isso. E, assim, é interessante, né, assim, ao longo da residência, a gente vê os meninos chegam novinhos, né, às vezes tem dificuldade de saber o que é um CBC, o que é um carcinoma espinocelular, o que é ceratose actínica, mas não dá 6 meses, não. No das 6 meses, eles já dão todos os diagnósticos, né? Então, assim, a prática, ela leva à perfeição, né? Então, assim, a gente tem muita prática, mas eu acho que os médicos, que também não são dermatologistas, têm como aprender isso e ver qual é aquela lesão que é só uma ceratose actínica, qual é aquela lesão? Essa lesão tá estranha, tá diferente, ela sangra, ela faz mais uma tumoração, né? Existe até uma regrinha, né, que a gente usa, né, de uma lesão suspeita. Eu ia dar até um sabido agora, a BCDE. BCDE. Né? Mas essa aí a gente usa mais para as pintas, ou sinais, que a gente usa mais para os cânceres tipo melanoma, porque são diferentes das lesões dos não melanomas, que é o bacelular e o espinocelular. Basocelular, mas essa ideia de uma lesão que surge, que tem um brilho, que é eritematose, que às vezes sangra. O espinocelular, uma coisa legal para lembrar, é que às vezes é uma ferida, ele pode surgir a partir de uma ferida que não cicatriza. Isso, a gente esqueceu sobre isso, é verdade? Isso. O espinocelular, ele surge muito em cicatrizes que a gente tem. Uma cicatriz de uma queimadura há 30 anos. Fica bom. Exatamente. Entendeu? Mas eu gostei dessa história da regra BCDE e acho que isso é bom e prático, né? Ajuda muito. Para as lesões. Para todos os profissionais de saúde, os cânceres de o melanoma. Não melanoma, aliás, o melanoma. A regra BCDE. Então, avaliar assimetria, bordas, o diâmetro, que é tamanho, e evolução, né? Exatamente. Então, fica fácil aí. BCDE. Assimetria, borda, cor, diâmetro e evolução. Assimetria, pensando nos 4 quadrantes, pegar uma lesão e dividir, né, em 4 quadrantes. Isso. As bordas irregulares da lesão. O C da cor, uma lesão que tem mais de uma cor, que muda de cor. Múltiplos castanhos, né? Isso é ruim. Ruim. Tem uma lesão que é enegrecida, castanha clara, castanha escura. Um tom meio cinza azulado, um esbranquiçado, a gente já fica aí. Muito mais colorido, pior. Colorido é ruim. O D, um diâmetro maior que 0,5, né, centímetros. E o E, evolução, essa vem crescendo, vem evoluindo, né, de forma diferente. Isso. Gente, riquíssimo a conversa de hoje. Eu vou sair caçando agora a lesão, tá, nos meus pacientes de cardiologia também, tá? Eu digo assim, que a pele é o nosso maior órgão do corpo, tá? E captar essa informação de que é super importante a gente cuidar dela, ter esse autocuidado com a pele, né? Encarando ela não como uma bobagem, como uma vaidade, mas que sim, a saúde da pele, né, vai representar uma saúde do corpo como um todo. Exatamente. Né? Daí a gente ter esse cuidado, aproveitar essa época do ano para se proteger de forma, né, responsável, consciente, com cuidados básicos, né, na medida do possível, para ter um futuro, né, com menos prejuízo, com menos... E eu adorei a fala inicial sua, porque você falou assim, o sol, a gente mora no país tropical, realmente o sol é libertador. A gente poder ir numa praia, a gente poder fazer uma atividade física, uma caminhada, uma corrida, quem corre, que seja, né? A gente se expor ao sol é algo assim... Faz bem à saúde física, mental. A gente precisa só se expor de forma mais saudável, né? Bem, maravilha. A gente está finalizando esse episódio de hoje, sempre com aquela certeza de que teria espaço para conversar e conversar muito mais. Mas aí já fica o convite para que a gente faça outros momentos como esse com a dermatologia, tratando de um assunto tão relevante como é o câncer de pele e a prevenção a esse câncer. Fica a promessa de que se preparem. Vamos fazer um evento. Estamos na praia, né? Não, esse ano ainda, viu? Vamos esforçar para esse ano a gente fazer algum evento na praia. Topo. Esse ano ainda. Vão ter alguns sábados pela frente, se não esse, o próximo, mas a gente vai se organizar para fazer isso e conto com a colaboração de vocês. Tamo junto. Bem, estamos finalizando esse episódio de hoje que discutiu o Dezembro Laranja, o mês de prevenção ao câncer de pele, um assunto super importante que a Sociedade Brasileira de Dermatologia traz e que tivemos a felicidade de ter 2 especialistas que discutiram tão bem o assunto, Marina e Renata. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada. E se você curtiu esse conteúdo, acesse nosso site mipeduca.com.br e fique por dentro de mais materiais gratuitos, além de cursos que farão toda a diferença na sua formação profissional. Não deixe de se inscrever na nossa newsletter no site e se você está ouvindo nas plataformas digitais,
A versão em vídeo também vai estar logo disponível no YouTube do nosso canal. Então não deixe de se inscrever e passe a seguir nossas redes sociais e interagir bastante conosco. Muito obrigado a todos vocês que compõem o staff do Impeduca, que hoje nos ajudou aqui, Nanda, Nath, Berna, e muito obrigado principalmente a você, a nossa audiência, e até o próximo episódio.